Olá! Nessa aula nós falaremos sobre sistema de armazenamento de energia. Nessa aula nós compararemos capacitores e baterias. O que são sistemas de armazenamento de energia? Seriam métodos e maneiras de se conseguir armazenar para um uso a posterior a nossa energia produzida ou adquirida de alguma forma específica. Nós temos vários modelos de se armazenar energia. O mais conhecido são as baterias. Antes, vamos lembrar, o que é uma pilha? Pilha é, como o nome diz, placas sobrepostas fazendo um empilhamento. A pilha que a gente conhece, a primeira pilha, níquel e cobre, seriam moedas com uma relação ácida, criando polaridade, polos positivos e negativos. A nossa primeira pilha conhecida, de 1,5 volt, né, é aquela pilhazinha do controle remoto, é o que hoje mais a gente conhece. Bateria é um conjunto de pilhas. Então, internamente, exemplo, você tem lá o seu carro tem 12 volts. Esses 12 volts, ele tem um conjunto de pilhas dentro da bateria, formando uma bateria. Então, 12 dividido por 1,5 aí, nós teremos 9 pilhas. 9 vezes 1,5, teremos 12 volts de diferença de potencial elétrico. Conforme mostrado no slide, nós temos aí, baterias em estado sólido, baterias de fluxo, flywells ou rodas inerciais, armazenamento de energia em ar comprimido, estações de bombeamento de água para reservatórios, energia armazenada de forma térmica, ou seja, teremos vários tipos de energia, água armazenada, energia potencial para fazer algum trabalho. É interessante lembrar que as baterias, principalmente as baterias químicas, a temperatura, quanto mais quente, menor é a vida útil do componente, tá? Isso é importante a gente ter em mente também. Conforme a Universidade de Aachen, ela tem uma definição, sistema de armazenamento de energia. Tá? Então eles podem ser elétricos, mecânicos, químicos ou térmicos. Os armazenamentos elétricos, você teria e terá supercapacitores, sistemas magnéticos, supercondutores. Sistemas mecânicos, bombeamento reverso, sistema de ar comprimido, volante de inércia, o flywells. Modelos químicos, que seriam baterias de íon de lítio, bateria de chumbo ácido, bateria de alta temperatura, bateria de fluxo, armazenamento em hidrogênio, sistema de gases naturais. Ou seja, os químicos, você tem uma reação química de armazenagem. Térmicos, sistema de armazenamento de temperatura. Como capacitores e baterias diferem? Como capacitores e baterias diferem? Os capacitores se tratam de placas com diferencial de potencial elétrico entre as placas, gerando uma tensão de saída. Essas placas são polarizadas e aí a gente tem uma tensão de saída. Os capacitores, eles descarregam mais rapidamente do que a bateria. A bateria tem uma reação química e diferença entre polos, fazendo uma armazenagem e durante mais tempo você terá a sua descarga. Então hoje as baterias convencionais, elas têm um tempo de duração superior aos capacitores convencionais. Um capacitor armazena eletricidade como campo elétrico estático. Este é a mesma coisa que acontece quando você anda sobre um tapete de meias e acumula uma carga elétrica, apenas para descarregá-la quando você toca a maçaneta da porta. Você estava agindo como um capacitor. Capacitores e baterias são semelhantes no sentido de que podem armazenar energia elétrica e liberá-la quando necessário. A grande diferença é que os capacitores armazenam energia como um campo eletrostático,
enquanto a bateria, essas usam química para armazenar e depois libera a energia. Dentro de uma bateria há dois terminais, o anodo e o cátodo, e um eletrólito entre eles. Um eletrólito é uma substância, geralmente um líquido, que continha íons, e íons são átomos ou moléculas com carga elétrica. As baterias, elas têm dois polos, sendo um anodo e um cátodo, uma solução entre eles, uma solução ácida. Essa solução ácida é chamada de eletrólito. E à medida que um dos polos armazena partículas e cargas negativas, que são os elétrons, o outro polo que sente a ausência das partículas negativas cria lacunas consideradas pontos positivos. Então você cria uma diferença de potencial entre os polos, tendo a tensão da bateria. A energia específica, as baterias têm energia específica mais alta e pode funcionar por muito mais tempo. Potência específica. Supercapacitores têm uma potência específica muito maior, o que significa que podem fornecer uma corrente mais alta. Capacitor versus supercapacitor. Os supercapacitores também são conhecidos como ultracapacitores ou dupla camada capacitores. A essencial diferença entre supercapacitores e capacitores regulares é a capacitância. Isso significa que apenas que os supercapacitores podem armazenar um campo elétrico muito maior do que os capacitores comuns. O supercapacitor, ele possui dupla camada, então a placa, ele tem uma quantidade maior, melhor da placa. Você consegue ter um campo armazenado superior, gerando uma diferença de potencial elétrico maior, diferente dos simples e convencionais. Ele vai ter um tempo de descarga superior e uma armazenagem capacitiva maior. Muito bem, chegamos ao final da nossa aula. Mais uma vez, eu lembro a vocês que nós temos um enorme conteúdo para a sua pesquisa na nossa plataforma. Visite nossa plataforma e conheça mais. Obrigado pela sua participação e até a próxima.